galerinha, beleza? Então, hoje eu tô vindo aqui, como prometido há um tempão atrás, falar sobre a Revolução Iraniana. Cara, eu prometi falar da Revolução Iraniana quando eu gravei um vídeo falando sobre aquelas tensões ali do começo do ano entre Irã e Estados Unidos, quando o mundo inteiro não sabia do coronavírus e achava que o 2020 ia ser a Terceira Guerra Mundial. E eu prometi que fazia um vídeo sobre a Revolução Iraniana porque eu só citei ela naquele vídeo e eu acho importante falar dela. Por quê? Porque o Irã ele tem sido um ponto de tensão aqui, né, com o Ocidente desde a Revolução, ou seja, ali desde 79, as últimas 2 décadas do século XX, as primeiras décadas do século XXI. Então é sempre importante, né, a gente tentar entender e falar do Irã, falar desse país. Para começar, né, a entender, a gente tem que entender o seguinte, cara, o Irã era uma das mais antigas monarquias ainda existentes, em 79, quando estoura a Revolução. O Shah Reza Pahlavi, que era o monarca, né, o Shah é tipo o rei iraniano, ele, tipo, não é, né, o rei iraniano, ele estava no poder desde 1940. Como eu falei no outro vídeo, né, ele foi deposto por um movimento nacionalista que foi liderado pelo Mohammad Mossadegh, que era tipo o primeiro-ministro ali no governo dele, ali em 53, mas com a ajuda da CIA ele volta ao poder. E quando ele volta ao poder, ele faz um governo óbvio. O governo dele já era pró-Ocidente, mas mais aliado à Inglaterra, e a partir de agora vai ser muito mais pró-Ocidente, porque a CIA ajudou ele a se manter, né, a continuar no poder, né? Ele vai ser uma polícia ali no Oriente Médio, eu já falei isso no outro vídeo, e além disso, ele vai combater ali no Oriente Médio, principalmente dentro do seu território, né, o comunismo. Vamos lembrar que 40, 50, 60, 70 é Guerra Fria. São 40 anos de basicamente Guerra Fria, ali a partir de 45, né? Então esse é o primeiro ponto para entender. O segundo ponto é a gente entender que o governo do Shah Reza Pahlavi ele era muito autoritário. Principalmente a partir de 53, quando ele é deposto e volta, ele institui, por exemplo, uma polícia secreta para prender os seus opositores. O governo vai passar a ter só uma legenda, né? Só vai ter um partido. Os seus opositores vão ser caçados, né? Você não vai poder fazer uma oposição aberta ao governo. Bem, tipo de uma ditadura, que os Estados Unidos apoiou algumas aí, né? Décadas de 60 e 70, como eu já falei em outros vídeos atrás. Mas voltando aqui para o assunto, né? Além de ser um governo muito autoritário, ele foi um governo que paulatinamente foi afastando os muçulmanos da sua proximidade. Porque, como ele era um governo pró-Ocidente, ele paulatinamente foi afastando os muçulmanos. E ele percebeu que os muçulmanos em si eram uma força muito grande dentro do Irã. E aí ele percebe o seguinte, cara, eu preciso eliminar, né, como é que eu vou dizer? Qual é o pensamento, né, do Shah, o pensamento do governo? A gente precisa eliminar a nossa herança islâmica se a gente não quer ser tão dependente dos muçulmanos aqui no nosso território. Então, né, a partir dali da década de 60, ele começa a implantar reformas, tanto econômicas quanto culturais. E nessa revolução cultural, que é chamada Revolução Branca, porque não houve derramamento de sangue, foi algo mais no sentido oficial, né, de apagar coisas, o Shah Reza Pahlavi, primeiro, para de usar o calendário islâmico. Veja só, o calendário islâmico é diferente do calendário que a gente usa. O calendário islâmico ele se baseia pelo ciclo lunar, é um calendário menor um pouco até, 350 e poucos dias. E ele para de usar. Isso culturalmente tem um peso muito grande. Talvez para a gente entender isso não seja fácil. Mas para os islâmicos, que eram a maioria esmagadora da população iraniana, isso tem um peso muito grande. E a partir daí, ele vai começar a ressaltar a herança que o Irã tem do Império Persa. O território iraniano foi parte do grande Império Persa. E ele vai começar a ressaltar essa herança, né, em detrimento, né, do Islã, em detrimento das heranças, né, que o islamismo trouxe nos anos e anos que já estava ali naquele país, no Irã. O que vai acontecer é que isso vai gerar uma insatisfação muito grande dos islâmicos, mas esse fator só não explica a revolução. A gente também tem que entender que ele começa a implantar reformas econômicas para tentar industrializar o Irã. E ali na década de 60 ele não chega a fazer muita coisa, ele só faz uma coisa que é uma reforma agrária que vai desagradar demais os latifundiários. Ele faz essa reforma agrária para tentar ajudar a população, para tentar conseguir apoio dos mais pobres, mas ele perde apoio dos mais ricos. E perder apoio dos latifundiários, veja só, é uma coisa que sempre dá problema, né? Vejamos. Para
além disso, né, na década de 70, lembra que lá em 73 vai ter o choque do petróleo? O preço do barril de petróleo vai subir mais de 20 vezes. Então o Irã, que é um país exportador de petróleo, vai ter mais dinheiro. E aí ele olha e fala, caraca, eu quero implantar reformas econômicas, então eu posso implantar essas reformas econômicas agora. Entende? Só que ele faz isso sem levar em conta umas coisas. A economia iraniana era uma coisa, assim, tenebrosa, porque o ciclo, né, mais próximo ali a ele era quem tinha, né, poder e dinheiro. E o país vivia basicamente uma monarquia e o poder, a renda era dividida para muito pouco, era muita desigualdade social. E o que acontece, cara? O Irã não vive isolado do mundo. O preço do barril de petróleo sobe no mundo. Se o Irã tem que importar coisas, tudo que o Irã importa vai ficar mais caro. Ele não conta com a inflação. Então, ao mesmo tempo que ele investe muito pesadamente na industrialização, né, a inflação ela vai crescer muito. Então, o custo de vida no Irã vai crescer muito. Então, isso já vai desagradar as classes médias, as populações mais pobres, principalmente. E ele vai conseguir também desagradar os comerciantes. Por quê? Porque numa tentativa de conter esse desagrado das classes médias, ele vai implantar uma política de congelamento de preços. Ou seja, os comerciantes estão pagando muito mais caro para conseguir o que vem de fora para vender, e eles estão tendo que vender tudo ao mesmo preço, porque o Shah Reza Pahlavi congelou os preços. A situação começa, né, a sair de controle, a violência do governo é muito grande, a violência pró-Ocidente é muito grande, o governo é muito autoritário, a polícia secreta tá na rua, a polícia secreta tá punindo, tá caçando quem tá contra o governo. Isso é um ponto que a gente tem que entender, a gente tem que enxergar. E ali, em 78, ele vai começar, né, uma campanha de difamação ao Ayatollah Khomeini. Quem é o Ayatollah Khomeini? O Ayatollah Khomeini, Ayatollah significa líder, né? Tipo, líder espiritual da seita, né, xiita, né, da parte xiita dos muçulmanos. O Ayatollah é seu líder espiritual. Então, o Ayatollah era o líder espiritual dos muçulmanos no Irã. E o Ayatollah Khomeini já estava no exílio, eu não me lembro desde quando, mas ele vivia em Paris e ele era um dos grandes críticos ao governo do Shah Reza Pahlavi. E ele começa a fazer um ciclo de propagandas estatais difamando o Ayatollah Khomeini. Para além disso, que gera muita revolta e vai gerar muitas e muitas e muitas manifestações no Irã. Eu vou deixar até aqui uma foto da manifestação lá em Teherã, uma das grandes manifestações no final de 78, ocasionadas por essa difamação do Ayatollah Khomeini. Para além disso, cara, em 77 assume a presidência dos Estados Unidos Jimmy Carter. Jimmy Carter era um cara que era partidário dos direitos humanos. Então ele obriga, né, o presidente iraniano a libertar alguns presos políticos, a dar mais voz aos seus opositores. Porque o Irã dependia muito dos Estados Unidos. E, né, por último ali, mas não menos importante, né, nessas repressões, essas manifestações favoráveis ao Ayatollah Khomeini, vai ter uma manifestação que o exército iraniano vai matar muita gente. Né? As forças do exército dizem que são por volta de 90 pessoas, as forças da revolução dizem que são são milhares. E aí sim a população vai pra rua. É muita gente na rua protestando. Esse massacre é o massacre de 8 de setembro de 78. A partir daí a população vai pra rua e a situação começa a ficar insustentável. No começo, né, de 79, eu acho que em 16 de janeiro, se eu não me engano, o Shah Reza Pahlavi percebe, ó, deu ruim, dá no pé, vai embora. E deixa lá um primeiro-ministro lá governando, só que o cara não tinha força nenhuma porque ele era força governista. O Ayatollah Khomeini vem do exílio para dentro do Irã, vendo que ele não seria mais um perigo à vida dele. E aí, cara, a gente tem uma situação de revolução, né? Você tem uma revolução, aquele governo, o governo do Shah, está sendo deposto, está sendo afastado, a população está na rua. E aí você vê, o Shah Reza Pahlavi, ele desagradava, né, setores da esquerda, porque, né, eles eram reprimidos, porque ele era aliado aos Estados Unidos em meio à Guerra Fria. Ele desagradava os comerciantes por causa de congelamento de preços, ele desagradava os latifundiários por causa de reforma agrária, ele desagradava, né, os muçulmanos, que eram a maioria esmagadora do país, porque ele estava tentando se desgrudar do Islã, estava tentando renascer ali uma herança persa, e ele desagradava as recentes classes médias, né? Você tem a formação de uma incipiente classe média ali no governo dele, que era muito desigual, e as classes médias, cara, né, tinham dinheiro para mandar os seus filhos para estudar na Europa. Então os caras iam para a Europa, estudavam na Europa, voltavam para o Irã, olhavam para aquele governo e falavam, cara, isso é inadmissível, a gente precisa tirar isso aqui daqui.
E ele desagrada a todo mundo. Então todas as oposições dele se unem ali naquele cenário de revolução para depor ele. Qual é o grande problema? Não se tinha um grande líder para essa revolução. E o Ayatollah Khomeini, ele acaba sendo esse grande líder. Ele é um líder extremamente carismático. E ele acaba sendo esse grande líder que o movimento da Revolução Iraniana escolhe para botar como líder da revolução. O que vai acontecer, cara, é que... Como é que eu vou dizer? Todo mundo achava que o Ayatollah Khomeini ele nunca teve pretensões políticas, ele sempre foi um líder religioso. Então, cara, deixa ele chegar no poder, ele vai liderar a revolução só pra gente conseguir afastar as forças do governo e depois a gente vai fazer um governo aqui republicano. Ok. O problema é que o Ayatollah Khomeini chega ao poder, olha e fala assim, a gente tem que fazer uma república islâmica. E aí tem um plebiscito, a população escolhe por ter uma república islâmica. E aí ali, quando começam a fazer uma constituição nova para essa república iraniana ali, né, o Ayatollah Khomeini vem no começo de fevereiro, ali entre fevereiro e março eles começam a fazer uma revolução, o resto da oposição, os que não eram islâmicos, começam a olhar e falar, moiou. Porque ele quer fazer uma constituição extremamente baseada no Islã. Ele quer fazer uma constituição teocrática. O governo iraniano é um governo teocrático, é uma das poucas teocracias que existem no mundo. E aí, veja só, eu não estou atrelando isso ao Irã, mas, cara, quando você faz um governo baseado em princípios teocráticos, você está fazendo baseado em princípios do livro sagrado. E, cara, os livros sagrados das religiões são escritos há mais de 1000 anos, né? Então, assim, você tem um governo iraniano onde você não pode fazer nada para o Ocidente que é crime de morte. Homossexualismo é pena passível de é crime passível de pena de morte, né? As mulheres são extremamente, né, massacradas no Irã. Você tem um governo muito machista. Você tem você não pode ser pró-Ocidente. Você, na época, não podia nem pró-União Soviética, porque ele queria se afastar de tudo isso. Ele instala uma teocracia, né? E assim, os castigos físicos, eles voltam. E assim, eu não tô querendo atrelar isso ao islamismo, eu não tô querendo atrelar isso aos muçulmanos. Mas quando você faz um governo que ele é fundamentalista e segue preceitos de uma religião, você está seguindo preceitos que, se você for fundamentalista, se você levar aquilo que está escrito ali no livro, né, ao pé da letra, você está governando com escritos de 1000 anos atrás, sabe? No caso do Islã, eram mais de 1300 anos atrás que foi escrito, sabe? Então, assim, é muito difícil, porque você vai ter um governo que não vai ser democrático. Ele vai ser um governo teocrático. Ele é baseado num princípio divino. E isso não necessariamente vai ser legal, sabe? Né? Pensa só, em 1500, os opositores da Igreja Católica eram queimados em fogueiras, por discordar da igreja, sabe? Então, assim, a Inquisição tá aí, vocês sabem o que foi. Então, assim, é um assunto delicado, porque falar do islamismo aqui no Brasil é sempre um assunto delicado, a gente não entende muito essa cultura, só que a gente tem que falar, só que é importante tentar entender esse ponto da teocracia. Para quem fica imaginando como é que seria uma teocracia, né, católica, né? Vê The Handmaid's Tale, o Conto da Aia, que é uma série da Hulu, né, uma empresa tipo Netflix, que você só tem lá nos Estados Unidos, que fez uma série baseada num livro da Margaret Atwood, que tenta entender mais ou menos como é que seria ali um governo fundamentalista, né, cristão, católico, etc. E a partir daí, né, a partir dessa revolução, que agora você tem a Revolução Iraniana, que depõe o Shah, depõe a monarquia, agora você vai ter a Revolução Islâmica, que é uma revolução permanente. Eles sustentam o argumento de ter uma revolução que acontece até hoje, porque eles precisam desse argumento para justificar o quê? Para justificar o estado de exceção. E aí isso está mais no campo das ideias. Se você fala que a revolução é permanente, você justifica para sua população aquele estado de exceção permanente. Você justifica pena de morte. Você justifica castigos corporais, castigos físicos. Você justifica não poder professar outra religião, não poder ser pró-ocidente. Entende? Porque você está em revolução, ainda se tem um perigo para a nossa revolução, a monarquia pode voltar. Isso fica no campo das ideias, mas é uma justificativa ideológica para se manter a revolução. Enfim, o vídeo já está mais longo do que eu queria que ficasse, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, valeu, tchau, tchau!